trazendo uma atualização do que eu posso afirmar sem medo de errar, é um dos casos mais dolorosos ali, não só para o povo americano, mas com manifestações de solidariedade após o atentado macabro, abominável que aconteceu no campus de uma faculdade americana no estado de Utah contra o ativista político dos mais importantes da direita americana, Charlie Kirk, e as atualizações estão a todo vapor sobre a busca e o paradeiro do assassino de um dos principais aliados do presidente Donald Trump e um dos nomes mais promissores do movimento conservador americano, né? De acordo com a polícia dos Estados Unidos, né, o disparo que matou Charlie Kirk realmente partiu de uma longa distância, que fique claro, uma distância até maior do tiro que alvejou a orelha de raspão de Donald Trump na Pensilvânia em junho do ano passado, e foi de um telhado. Ao que tudo indica, também foi um rifle também de altíssima potência. Eu vou com o Eliseu Caetano aqui, que está com a gente, para contar todas as atualizações que seguem a todo vapor, né, em busca desse verdadeiro, enfim, verme que segue aí zanzando pelos Estados Unidos. Eliseu, afinal, traz as últimas atualizações aqui para a gente, para entendermos o que está em curso, por favor. Bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Estamos acompanhando desde ontem, atônitos, a mais essa tragédia. A vida de Charlie Kirk, com apenas 31 anos, foi tirada enquanto ele se preparava para dar palestra em uma faculdade aqui nos Estados Unidos. Aliás, esse era o trabalho dele: conversar com jovens, com adolescentes, com jovens adultos sobre as questões políticas nos Estados Unidos. Sempre abrindo mão da violência e trazendo a conversa franca, aberta. Assim era conhecido o trabalho de Charlie Kirk, que faleceu no final da tarde de ontem, depois de tomar um tiro, de ser alvejado por um tiro, possivelmente de um rifle, em seu pescoço. As imagens rodaram o mundo e chocam com toda certeza a todos neste momento. E diversas autoridades, Marinho, já têm falado a respeito do presidente dos Estados Unidos, passando por todos os ministros, secretários, autoridades, congressistas, senadores, tanto de direita quanto de esquerda, quanto de centro. Realmente foi um crime que chocou não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, dado a brutalidade. O que a gente tem de informação de momento? As buscas pelo atirador continuam. O FBI ontem chegou a deter 2 pessoas, chamadas aqui de pessoas de interesse. Essas 2 pessoas foram ouvidas e liberadas em seguida. Segundo o FBI, elas não tinham nenhum tipo de participação com o crime. O evento estava acontecendo ao ar livre na Utah Valley University, na cidade de Orem, em Utah. Cerca de 3.000 pessoas estavam presentes. Esse evento fazia parte da turnê American Coming Back Tour, organizada pela Turning Point USA, associação do qual o Charlie Kirk era cofundador. O tiro teria sido disparado a uma longa distância a partir de um telhado de um dos prédios do campus. A distância estimada é de cerca de 200 jardas, algo em torno ali de 180 a 200 metros. Um único tiro acertou Kirk no pescoço. Ele foi levado, socorrido a um hospital da região, mas infelizmente faleceu, morreu horas depois. Até o momento, nenhum suspeito está em custódia pelo assassinato. Como eu disse, apenas 2 pessoas foram detidas, mas depois liberadas por não ter tido nenhum tipo de ligação confirmada com o crime. As autoridades, a Polícia Estadual de Utah, da Universidade, do FBI, consideram o ataque como direcionado. O governador do estado, o Spencer Cox, chamou o ocorrido de assassinato político. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, expressou pesar e afirmou que Kirk era lendário e ordenou que as bandeiras dos prédios públicos dos Estados Unidos fossem hasteadas a meio mastro. Houve condenações, como não poderia deixar de ser, de todos os lados políticos, e também uma preocupação pública sobre o aumento da violência nos Estados Unidos. Agora, as informações de bastidores, Marinho, dão conta de que tanto autoridades republicanas quanto autoridades democratas estão desde ontem reforçando as suas seguranças pessoais, com o objetivo de enfrentar possíveis novos ataques e diminuir aí a possibilidade de uma nova tragédia política, porque assim tem sido tratado esse crime por aqui, voltar a acontecer.
Ainda não se tem a identidade do atirador, não se sabe exatamente quem disparou, e por causa disso, tanto o FBI quanto as autoridades que ainda estão envolvidas com esse caso estão pedindo para que qualquer pessoa que possa ter visto qualquer movimentação estranha naquele dia, naquela universidade, possa levar à polícia informações que indiquem o paradeiro ou a identidade desse atirador. Com relação à motivação, as autoridades ainda seguem investigando, não há um motivo claro, mas ao que tudo indica foi um motivo político. O Charlie Kirk ele era bastante conhecido por também ser um ativista político aqui nos Estados Unidos, muito próximo de Donald Trump, aliado dos republicanos. Ele fez um trabalho muito importante, você conhece bem, né, Marinho, de conversa com as autoridades, e infelizmente a conversa deu lugar à tragédia. Eu li uma frase que eu queria terminar aqui a minha entrada ao vivo falando sobre ela, que foi a seguinte, né? Um homem que só levava a conversa, abria espaço para o diálogo, foi morto por alguém que não soube conversar. Né? A gente, infelizmente, está vivendo num mundo muito polarizado, mas vale lembrar que o fato da pessoa ter um posicionamento político ou qualquer outro tipo de posicionamento diferente do seu não te dá o dinheiro de tirar, de ceifar a vida de ninguém. O Charlie Kirk ele era bem conhecido por ser a favor do porte de armas, mas isso certamente não traz motivo para ninguém usar uma arma para tirar a vida dele por defender uma posição diferente. É um dia muito triste, não apenas para os republicanos, Marinho, mas para todo mundo. Eu volto com você. Eliseu, obrigado pela presença. Uma atualização aqui nos fatos, nas descobertas. O próprio FBI, junto com a ATF, seguem a todo vapor e encontraram numa floresta, perto do campus da faculdade onde se deu essa tragédia inominável, um rifle de alta potência que muito provavelmente foi utilizado e, ao que tudo indica, os primeiros indícios que vão se apresentando que o atirador seria do que eles chamam de college age, ou seja, estaria numa idade de estar na faculdade, ou seja, seria alguém mais jovem, ao que tudo indica. Mas talvez uma das perseguições mais importantes dos últimos anos, até porque não deixa de ser uma cruel ironia do destino, ou até profético de alguma maneira, você decida como você bem entender. A organização, eu tive o privilégio, o prazer de conhecer brevemente, mas foi uma conversa de há 13 anos atrás, em 2013, há 12 anos atrás, melhor dizendo, com o próprio Charlie Kirk. Ele dava os primeiros passos no ativismo conservador dele e, acelerando na linha do tempo, ele ter sido, eu posso afirmar sem medo de errar, ele com certeza absoluta está entre as 5 pessoas mais importantes de terem reeleito Donald Trump à Casa Branca, dado o ativismo que ele conseguiu conduzir. E, de novo, claro que ele era um militante, ativista, passivo de todas as críticas do mundo, mas quem o conhecia sabia que ele não era um incendiário ideológico babaca. Muito pelo contrário, ele evangelizava, ele refutava no argumento, no mérito, com paciência. Ele realmente é uma perda, assim, indescritível. E a ironia do destino está no nome da organização que ele fundou, Turning Point USA. Para muitos, isso pode ser um ponto de virada na história americana no 11 de setembro de 2025. Claro que ontem foi 10 de setembro, mas hoje é uma das datas mais infames que reúne em luto o povo americano, né? Então é muita coisa para a gente desconstruir, mas eu acho que a gente está longe de dimensionar o impacto que isso pode ter no já super esgarçado tecido social americano, que promete cenas trágicas aí nos próximos capítulos. É o que eu sinto e temo, sinceramente. David de Tarso. Não, é porque o Trump acabou de se manifestar dizendo que vai prestar uma homenagem à mais alta honraria, né, ao Charlie, dando a ele a medalha presidencial da liberdade. Então, realmente vai ser feito esse ato nas próximas horas pelo presidente Donald Trump. E as pessoas talvez ainda não se compenetraram da importância de mobilização de base. O trabalho que ele fez com a Turning Point Action simplesmente deu aos republicanos a primeira vitória no voto dos jovens americanos contra os democratas, a primeira vitória desde 1984. O presidente era Ronald Reagan. E imagino que nenhum de nós estava vivo, ou pelo menos nascendo. Vamos aqui com o Mano Ferreira. André, é muito chocante. Você sabe que... A imagem é particularmente grotesca, né? O tiro de uma precisão assustadora, direto ali na carótida do lado esquerdo do pescoço dele, e uma cachoeira de sangue jorrando ali, digna de filme de terror.
E o Charlie fundou sua organização em 2012. Por coincidência, Maria, em 2012, eu estava participando com outros amigos da fundação do Estudantes pela Liberdade, aqui no Brasil, que tinha como objetivo, e continua tendo, o Students for Liberty existe não apenas no Brasil, mas em vários países do mundo, com o objetivo de tornar as universidades um lugar aberto para a pluralidade de pensamento. Perfeito. Então, é muito chocante ver um ativista que qualquer um poderia concordar ou discordar das ideias dele, afinal de contas, o livre debate é para isso, é para a gente concordar e discordar, mas é muito chocante ver um jovem ativista morto numa universidade. Isso é chocante, porque é sintoma da nossa era. Universidades deveriam ser um espaço livre de debate para que houvesse a manifestação e o florescimento de todas as formas de entender o mundo e jamais um lugar de assassinato. Ô Marinho, só trazendo uma atualização, porque o nosso editor de internacional, Greco Rhodes, acabou de afirmar aqui que o FBI já tem imagens do atirador, boas imagens, não vai liberar por enquanto, mas já tem evidências quanto a ele. Sim. Agora eles vão fazer, claro, a investigação para chegar, então, a esse assassino. Posso fazer um rápido? Eu acho que assim, a consternação que a gente está expondo aqui agora, por incrível que pareça, ela não é geral. E muitas pessoas, e isso é o que mais me dói, o que mais me choca de toda essa situação, de alguma forma, pelo pensamento, pelo posicionamento político e social que o Charlie tinha, estavam achando bom o que aconteceu com ele. A gente viu pessoas sendo entrevistadas ao redor de universidades e quando elas eram informadas de que ele tinha tomado um tiro, elas falavam, nossa, mas isso é uma coisa boa. Gente, em nenhum lugar, em nenhuma circunstância, em nenhuma condição, alguém levar um tiro deve ser interpretado como uma coisa boa. A gente não pode deixar que uma divergência de opinião tire a nossa humanidade. E, por fim, nunca se culpa a vítima. Nunca se culpa a vítima e quem engaja nesse tipo de baixaria, sinceramente, é cúmplice dos assassinos que vão receber validação de quem tentar colocar, não, porque ele era a favor da cultura do armamentista, ele fez por merecer, ele só foi uma consequência do que ele advogava. Vamos lembrar aqui, pessoal, o Brasil, com uma cultura de armamento altamente bloqueada ainda, tem 45 mil homicídios por ano e temos 220 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, com 300 milhões de habitantes, tem 23 mil homicídios por ano. Ou seja, a gente ficar na estatística aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas o fato é o seguinte, nunca se culpa a vítima, tenha um pouco de decência e vergonha na cara, sinceramente. Eu assino embaixo do que a Aninha disse e é um momento só de respeitar aqueles que, de alguma forma, admiravam a forma precursora com a qual o Charlie foi. Vai ser sempre lembrado, sempre lembrado. Foi ele que criou aquele formato, o formato do 30 obesos contra um treinador, Change My Mind, Prove Me Wrong. Debate livre de ideias é a única forma da política transformar o mundo